E se suar a camisa não fosse apenas fundamental para a nossa saúde muscular ou cardiovascular, mas representasse, na verdade, o grande segredo biológico para literalmente lavar o nosso cérebro por dentro? O envelhecimento e o declínio cognitivo são preocupações universais, não é mesmo? O medo de perder a memória e a clareza mental assombra muita gente. Mas as pesquisas científicas mais recentes estão revelando uma linha de defesa interna absurdamente fascinante. É um mecanismo de limpeza escondido bem aí, dentro da nossa cabeça, que é ativado diretamente quando a gente se movimenta. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. O nosso foco principal hoje será desvendar exatamente esse mecanismo de limpeza interna do cérebro. Nós vamos mergulhar em evidências científicas de ponta que mostram como o simples exercício físico atua como uma estratégia crucial, totalmente não farmacológica, para manter a saúde neural em dia. A ideia é explorar o que realmente acontece lá dentro do crânio, quando o coração começa a bater mais rápido. Certo? Então vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje vai cobrir 6 pontos principais. Primeiro, o sistema de resíduos do cérebro. Depois, a anatomia da limpeza cerebral. Como o exercício melhora o fluxo. As evidências indo de camundongos a humanos. Como medir o encanamento do cérebro. E, por fim, o futuro da saúde cerebral. É uma jornada bem rápida, saindo da biologia básica direto para os benefícios práticos. Começando então com o nosso primeiro ponto: o sistema de resíduos do cérebro e o perigo oculto do lixo cerebral. A gente precisa iniciar entendendo o cenário dessa ameaça silenciosa. Vamos imaginar o cérebro humano como uma metrópole gigantesca, super movimentada que nunca tira uma folga. E como qualquer cidade grande, ela produz lixo. Esse lixo metabólico diário inclui proteínas neurotóxicas, especificamente a beta-amiloide e a tau. Agora, se os serviços de coleta de lixo dessa nossa cidade entram em greve e essas proteínas começam a se acumular nas ruas, o resultado direto é o surgimento de patologias devastadoras, sendo o Alzheimer o exemplo mais famoso. Ou seja, recolher o lixo todos os dias é literalmente uma questão de sobrevivência para a cidade. E isso nos traz a uma grande questão biológica que deixou a comunidade científica coçando a cabeça por décadas. Olha só, o resto do corpo humano usa a rede de vasos do sistema linfático para limpar os tecidos e remover toxinas. Só que o cérebro em si não tem esses vasos linfáticos clássicos enfiados no meio do tecido dele. Então, como é que essa metrópole toda retira o lixo sem ter os caminhões de lixo convencionais rodando por lá? A resposta surgiu há relativamente pouco tempo e reescreveu completamente os livros de biologia. Apresento a vocês o sistema linfático. Ele foi descoberto lá em 2012 e é basicamente uma rede de limpeza cerebral que usa células chamadas glias, mais especificamente os astrócitos, para orquestrar um fluxo de fluidos que literalmente lava as toxinas do tecido cerebral. É um mecanismo de defesa interna espetacular e que ficava totalmente escondido. Isso ilustra perfeitamente o nosso tema central, que vem direto desse estudo super abrangente publicado na EBR on Neuroscience Reports, em 2026. Esse material detalha com rigor incrível as evidências de como a atividade física funciona como uma intervenção poderosíssima para turbinar as funções desse sistema glifático que acabou de ser descoberto. Avançando para a seção 2, anatomia da limpeza cerebral, o encanamento secreto do cérebro. Agora que a gente já sabe o que é esse sistema, vamos dar um zoom na biologia para entender como a mecânica da coisa funciona de verdade. O processo mecânico acontece em 4 passos absurdamente precisos. Passo 1. O líquido cefalorraquidiano, ou LCR, que é aquele fluido puro que banha o cérebro, entra nos espaços ao redor das artérias, chamados de espaços periarteriais. Passo 2. Esse líquido é forçado a passar por portões microscópicos de água, os canais AQP4, que ficam nas células astrocíticas. Passo 3. A lavagem em si. Ao entrar no tecido cerebral, esse fluido se mistura com o fluido intersticial, criando uma verdadeira correnteza que arrasta as proteínas tóxicas soltas. E por fim, no passo 4, esse fluido agora sujo drena para os espaços ao redor das veias para ser retirado do cérebro. Parece até uma coreografia, né? Então, o ponto crucial para não fazer confusão é separar o que é limpeza local da drenagem sistêmica. O sistema linfático atua na lavagem local, no tecido profundo do cérebro, empurrado pelo pulsar das artérias. Já o sistema linfático meníngeo fica nas membranas ao redor do cérebro e serve como o esgoto principal. Ele recolhe todo esse lixo que foi lavado pelo sistema linfático e manda embora para os gânglios linfáticos periféricos do corpo. Basicamente, um limpa as ruas do bairro e o outro pega o lixo e leva para fora da cidade. E chegamos à nossa terceira seção: como o exercício melhora o fluxo, aprimorando os varredores de rua.
Agora que a biologia está clara, vamos ver como a atividade física turbina esse maquinário. Biologicamente falando, um bom treino age em várias frentes ao mesmo tempo. Ele aumenta a pulsatilidade vascular e o fluxo de sangue, o que literalmente fornece a força mecânica para empurrar o fluido de limpeza pelo cérebro. Além disso, o exercício prolonga a duração do sono profundo, aquele de ondas lentas, e vale muito lembrar que é justamente durante o sono que o sistema glifático expande seus canais e fica mais ativo. Como se não bastasse, o exercício também diminui a neuroinflamação e, de forma crítica, restaura a polarização daquela proteína-chave AAQP4, garantindo que os canais fiquem no lugar certinho para deixar a água fluir. E para destacar como isso é físico, olha só essa frase do estudo. Ela reforça o ponto mecânico da coisa. Cada vez que o coração bate mais forte numa corrida, por exemplo, as artérias pulsam com muito mais vigor. E é justamente essa pulsação que atua como a bomba física que dita o ritmo da lavagem cerebral. Mas vamos ver isso na prática, saindo da teoria direto para os dados. Seção 4. Evidências. Indo de camundongos a humanos. É aqui que fazemos a ponte do laboratório para o mundo real. Essa comparação lado a lado é um divisor de águas. De um lado, nós temos camundongos transgênicos criados para desenvolver Alzheimer. Quando eles são colocados para correr de forma voluntária, os pesquisadores viram uma redução real no acúmulo da placa beta-amiloide, muito menos inflamação e memórias espaciais visivelmente melhores. Do outro lado, olhando para humanos com comprometimento cognitivo leve, um programa de só 12 semanas de ciclismo e exercícios estruturados já mostrou um aumento real no fluxo do líquido cefalorraquidiano, queda na inflamação e ganhos concretos de memória no dia a dia. Isso é a prova de que não estamos falando só de teoria. O suor se traduz em ganhos cognitivos para a gente. Agora, o que é realmente incrível nesse slide é a famosa prova dos 9 anatômica. Como a gente tem certeza de que é o sistema linfático que está entregando esses ganhos, e não apenas o fato de que o exercício faz bem no geral? Bom, os cientistas inibiram intencionalmente aqueles pequenos canais de água, os AQP4, no cérebro de camundongos que estavam se exercitando. E o que aconteceu? Os benefícios cognitivos e a limpeza simplesmente desapareceram. Isso crava que o sistema linfático é a engrenagem totalmente obrigatória para esses ganhos de memória vindos do treino. Indo para a seção 5. Medindo o encanamento do cérebro. Porque saber que o sistema reage ao exercício é fantástico, mas como a gente mede um encanamento invisível sem ter que abrir o crânio de ninguém? A tecnologia de neuroimagem não invasiva é o que salva aqui. Temos técnicas como a DTI-ALPS, que usa a ressonância magnética para avaliar indiretamente se a água está deslizando fácil pelo espaço ao redor dos vasos. Tem também o mapeamento T1 dinâmico, que usa contraste para literalmente enxergar a velocidade em que o fluido de limpeza está penetrando no cérebro com o passar do tempo. E a ressonância magnética com o fluxo 4D, que consegue sincronizar a imagem com a batida do coração para medir a velocidade real da onda que empurra o lixo embora. É alta tecnologia para ver a água fluir, sem nenhum corte. Chegamos à nossa sexta e última sessão, o futuro da saúde cerebral. Com a biologia na mesa, precisamos olhar para as lacunas que ainda existem. A gente precisa ser realista e reconhecer os limites de onde a ciência está agora. A grande maioria das pesquisas até hoje foi feita em curto prazo, durando só algumas semanas ou meses. O grande desafio da neurobiologia e da ciência do esporte para o futuro é rodar estudos longos para encontrar a receita perfeita. Quanto exercício é o ideal? Um treino de alta intensidade limpa mais o cérebro do que uma natação aeróbica leve? Essas respostas ainda não temos com precisão matemática, mas o caminho que se abriu até aqui é um banho de otimismo para as terapias de estilo de vida. E a gente encerra a nossa análise com essa reflexão profunda. Cada vez que a gente escolhe subir de escada, cada caminhada no parque, cada treino na academia, isso não está apenas tonificando os músculos visíveis do corpo. Essas ações diárias funcionam, de uma forma bastante literal, como forças que moldam o ambiente interno e invisível do crânio, lavando as vias neurais e protegendo a integridade da nossa mente. O exercício é o botão de ligar da autolimpeza cerebral. Fica aí o convite para a gente pensar seriamente sobre como as escolhas de movimento que fazemos hoje vão ditar a saúde do nosso cérebro amanhã.